Olá! O Papo de Cultura hoje é com Clóvis Augusto Aires Quadros, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Como você acredita que o Conselho vai se impor frente às discussões orçamentárias para o segmento? Olha, eu já acho uma grande conquista para a Foz existir a própria existência do Conselho. Já acho, a gente já tem a receita base para isso. O que eu vejo que falta ainda para a gente alcançar esse patamar de poder, de vou usar persuasão, mas esse poder de briga, de luta pela classe cultural, é talvez o próprio Conselho compreender que, quando a gente fala de políticas culturais, a gente tem que discutir ações que vão chegar lá na ponta, para o artista que está lá no bar, que tocando a sua música, enfim. E são diversos segmentos. Então eu vejo que apesar do Conselho já ter uma trajetória considerável, a própria classe cultural ainda precisa compreender o seu papel dentro da política, dentro do município e dentro desse sistema que é a governança municipal. Então, sim, eu acredito, só que eu acredito através de imposições, como foram colocadas, por exemplo, foi aprovado o Plano Municipal de Cultura, foi uma importante vitória. Então, nós precisamos fazer uma reciclagem da nossa legislação municipal em relação à cultura, o Conselho já está se preparando para isso, e a nossa estratégia vai ser colocar o que está na lei, cumprir o que está na lei, aperfeiçoar a legislação e aí sim, através de instrumentos legais, exigir do Executivo Municipal, exigir dos entes ligados à cultura, até da própria Câmara de Vereadores para que representem, através de legislações, ações que a gente possa estar embasado na lei. Eu acho que a questão cultural falta muito isso, talvez ainda em nossa cidade. Tem uma legislação específica em alguns pontos que ainda carecem de regulamentação para a gente brigar. Então, sim, a gente está inclinado nisso, só que a gente está preparando a nossa parte teórica para daí sim positivá-la em lei, para daí exigir, sim, aí exercer o papel do Conselho, exigir a execução da legislação. Nós estamos trabalhando nisso. Os políticos mudam, mas o Conselho mantém no foco os seus objetivos. Como você imagina que será o futuro? É uma bela pergunta e vou começar dizendo que essa é uma discussão que está toda a reunião do CMPC. A discussão de como positivar em legislações a nossa visão de cultura por município, de maneira que a cultura esteja preservada, independente de quem será o gestor, né? Por que isso? Porque é natural da política ter mudança de governo, é natural e que bom, né, seja assim. Mas a gente não pode olhar a cultura como algo efêmero, como algo superficial. A nossa briga, uma das brigas, é para elevar a cultura à condição social que ela merece. Ela não pode ser, vou lembrar, vamos ver o que sobra do orçamento ou tantas outras questões. Então, nosso posicionamento é, primeiro, como eu já comentei, levar a legislação o nosso anseio enquanto classe cultural. Ok. A partir do momento que esteja na legislação, e a vitória do plano de cultura, que é um plano de 10 anos a respeito disso, exigir do gestor municipal o cumprimento daquelas metas, daquelas diretrizes que foram amplamente debatidas com a comunidade, com a classe artística. Esse é um ponto, exigir o cumprimento do plano municipal de cultura. O outro ponto é que tomara que aconteça que o próximo gestor seja sensível à causa cultural, porque muitas vezes nessa dança de cadeiras, de indicações, às vezes a cultura é deixada de lado, sobrou lá a Fundação Cultural, e às vezes colocar possivelmente pessoas que não sejam simpatizantes ao tema, achem que cultura é supérfluo, ou trate aquilo como um cabide de emprego. O nosso desejo é, independente de quem seja o gestor municipal eleito, nós vamos chegar enquanto Conselho Municipal de Cultura e pedir essa sensibilização que, pelo menos, seja alguém da área, seja alguém que conheça os anseios da classe artística, independente, e não é só de artistas, é de trabalhadores da cultura. Então, o que nós tememos, e eu acho que a gente vai fazer um papel nesse sentido, é de
exigir, sim, gestores e atuantes, por mais que sejam cargos comissionados, isso é natural existir, mas que sejam pessoas que saibam o que estejam fazendo, para que possam dar continuidade e não interromper, como a gente sempre vê em política, né? Eu vou interromper o que está acontecendo porque eu sou um novo gestor. Acho que isso, na classe, o Plano Municipal de Cultura visa dar essa base, independente de quem seja o gestor. Em geral, a política faz o famoso pão e circo, destinando verbas para eventos populares, deixando de incentivar o que é necessário. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que um bom exemplo disso, vou citar o nome do programa, Foz Fazendo Arte. O Foz Fazendo Arte, que não é um programa do CMPC, ele não foi originado no CMPC, mas ele hoje está na legislação municipal justamente porque ele entra nessa tua questionamento, que é a formação. A gente tem que entender que quando você fala de pão e circo, nesse sentido do entretenimento, o pessoal, às vezes o gestor, o político, ele entende que é para você distrair o povo. E na verdade a cultura, até o próprio carnaval, que é o meu segmento, a gente vê o carnaval assim, aquilo ali é só uma distração. Mas se você for analisar no aspecto cultural, de formação, você vai ver que se houvesse investimento na formação, você poderia ter oficinas de costura para as fantasias, oficinas de música, de percussão, de técnica, enfim, toda a área da cultura você vai ver que é necessário investimento em formação. O que a gente percebe é que muitas vezes a cultura ela é usurpada, muitas vezes, justamente para dar esse caráter da distração, do pão e circo. Então vamos investir num show milionário, aí o povo vai ficar feliz porque tem um show com um grande artista, e muitas vezes pode acontecer do base da formação da criança lá na escola municipal não ter uma aula de música, não ter uma aula de balé, uma aula de teatro, não ter a formação artística. E essa formação artística, na minha concepção, isso é muito particular, a minha visão, ela é muito semelhante ao esporte. Porque o esporte, só que tem uma diferença, o esporte, por que é tão desenvolvido na cultura brasileira? Porque a criança aprende a jogar bola ali no terreiro, na bola de meia, e a criança se vira para justamente extravasar a energia. Mas e a formação cultural artística? Então, acho que falta integrar ainda mais. Acho que nós tivemos avanço nos últimos anos, sim, mas é necessário compreender que fundação cultural não é quem vai contratar o show do fulano de tal de R$1 milhão. A discussão do CMPC não é quem é o artista que vai contratar por R$1 milhão, mas como reverter esse R$1 milhão em formação nas escolas, informação nas comunidades, nos centros de convivência, para que a cultura seja uma política, não seja um espetáculo, só uma fantasia, uma distração. Acho que o debate é bem profundo, mas o conceito está em entender que cultura é formação. Estamos em período eleitoral e dificilmente os candidatos falam sobre cultura e depois precisarão nomear os cargos. O que o Conselho espera dessa transição? É uma lástima, né? Um país tão rico culturalmente como o Brasil. Olha o capital que nós temos, que é a cultura brasileira. Olha o que o Brasil é, se não uma amostra de uma miscigenação cultural de todos os partes do mundo. A cultura para nós deveria ser um capital que é nosso. Mas não, muitas vezes a cultura é tratada assim, com desdém da pessoa. Não conseguiu aquela piada que a gente faz lá no conselho. Eu sou ator. Tá, mas legal que você é ator, mas você trabalha com o quê? Sabe, essa falta de percepção, de valorização, que o profissional que vive da cultura, esse sim é um herói. Mas falando aí da questão da transição, a nossa expectativa é justamente independente de quem seja o gestor, na hora de se escolher as pastas, os indicados, os seus apoiadores de campanha, a gente quer participar desse processo, voltando ainda um pouquinho na campanha, levando essa pauta. A gente tem percebido essa falta da pauta da cultura.
Assim, ou não se fala, ou se muda de assunto, ou se fala superficialmente falando que cultura é importante. Mas e falando de cultura de Foz do Iguaçu? E Foz do Iguaçu é uma representação incrível do Brasil, por ser uma região de fronteira, por ter essa riqueza da cultura latina, da Tríplice Fronteira. Então, eu acho incrível, cultura não está nessa pauta. A gente não vê os candidatos apresentando alguma proposta robusta. Então, nosso desejo na campanha é trazer essa pauta da cultura aos candidatos ao Executivo, aos candidatos da Câmara de Vereadores, mas também que quem for eleito, que seja sensível ao tema da cultura, que tenha uma sensibilidade de, pelo menos, em ouvir a classe. Claro, eu entendo que o político ele tem que atender uma demanda política, que ele tem que ocupar tal carga de tal partido, mas com certeza absoluta naquele determinado partido vai haver alguém que conheça de cultura, alguém que se interesse. O que nós precisamos é de gestores interessados. Tudo bem não saber, ninguém nasce sabendo, mas se a pessoa não tem conhecimento, pelo menos tenha humildade de falar, qual é a proposta, o que a classe precisa, qual que é o anseio. Se o gestor, seja da fundação, seja do município, tiver essa humildade, essa inclinação, pode ter certeza que a classe cultural vai ser a primeira a estar batendo lá na porta para conversar. Eu acho que é isso. Como o Conselho discute questões como teatro, companhias teatrais e espaços já existentes que estão abandonados? Como que o Conselho discute a questão do teatro? Eu vou dizer que dentro do CMPC, eu tenho uma discussão lá, todo mundo quer o teatro. Até quem não atua nas artes cênicas ou em instrumental quer o teatro. A gente da classe cultural, estou me inserindo nesse contexto, eu às vezes tenho receio que a gente trata o futuro, oxalá aconteça, o teatro municipal, que seja realmente um marco da cultura do município, mas que também, esses dias eu fiz um questionamento lá no Conselho. O que nós vamos fazer para não ter um consórcio de fora, contratar uma empresa de fora para fazer a gestão? Vamos terceirizar o teatro. Daí aquele ator da periferia vai ter acesso ao teatro? Ele vai ter uma oficina lá naquele teatro ou ele vai virar um elefante branco? Então esse é um questionamento. Outro questionamento é que eu acho que às vezes, enquanto classe cultural, a gente está... Sabe quando você vai... eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa nova. Aí você fica terceirizando a sua felicidade para o teatro. Eu tenho um pouco desse receio. Claro que eu quero o teatro. É uma luta. Em todas as conferências municipais de cultura, a pauta que é unânime é o teatro municipal. Seja como agente potencializador de turismo, é incrível o que ele pode trazer à economia de Foz do Iguaçu, a economia enquanto sistema, né? Enquanto movimentação. Só que a gente tem que lembrar que, assim como nós temos estações, quadras abandonadas, praças abandonadas, a gente também não tem estações culturais. Existe uma estação cultural na Vila C e ela é muito utilizada porque é um bairro muito pujante do ponto de vista cultural, mas é lá na Vila C. Então, eu vou te dar um exemplo que vai explicar esse problema. Nós temos a Mocidade Unida do Porto Meira, uma escola de samba, a última sobrevivente que ainda ensaia, que no carnaval não tinha lugar para ensaiar. Não tinha lugar para ensaiar porque o centro de convivência era ligado à Secretaria de Esporte e não queriam escola de samba lá. Então, como que você vai dar vazão à manifestação cultural se você não tem onde guardar instrumento, não tem onde ensaiar? Se você vai fazer na rua, a polícia é acionada porque o músico é vagabundo, é tido assim, ali os arruaceiros. É coisa mais comum, eu sou de uma bateria de carnaval, é coisa mais comum se você se aglomerar e bater um tambor na rua, vão chamar a polícia, como se você estivesse fazendo uma ilicitude. Então a gente precisa conversar que eu digo com a sociedade. A gente não pode também só colocar no prefeito, a culpa é do prefeito. Nós, enquanto sociedade, aonde está o espaço cultural?
Se você analisar, o espaço cultural ele é marginalizado. Se eu faço na rua é proibido, aí eu não tenho onde ensaiar. Se eu quero fazer um ensaio de peça teatral, aonde que estão existindo esse acesso? Então a discussão não está só no teatro municipal. A discussão está numa fase embrionária, ou seja, em capilarizar a cultura, em ter pontos nos bairros. Você quer ensaiar? Você quer guardar um instrumento? Você não tem um instrumento, mas ali tem um instrumento que você pode vir ensaiar a tua aula. Ok, o instrumento é ali do município ou de uma ONG, não importa. Mas e como que uma criança de uma comunidade vai aprender piano se ela nunca viu um piano? Como que ela vai desenvolver uma veia artística para artes cênicas se ela nunca pisou num teatro, se ela nunca usou um microfone, nunca usou uma fantasia? É claro que a cultura não vai ter a devida importância, porque não é dado o palco para a cultura. Ela não é colocada em voga, porque faltam espaços. Eu acho que o símbolo dessa falta de espaço é o teatro municipal, mas só o teatro municipal não vai vir como o grande salvador da cultura iguaçuense, porque não é só o teatro. É orquestra, é apresentação musical, é show, é palestra, tanta coisa pode se fazer num teatro. Mas a discussão é, quando tiver o teatro a gente vai resolver. E às vezes a gente não tem nem onde guardar o instrumento e a gente está preocupado. Eu sou defensor do teatro, mas a gente não pode achar que quando ele for inaugurado o problema vai estar resolvido. Muitos eventos em Foz nasceram grandes e ao longo do tempo foram perdendo brilho. Na sua opinião, o que será que acontece? É uma dor. É isso, é uma dor para o Conselho. Vamos falar da literatura, que é o exemplo da Feira do Livro, né? A gente percebe que já foi realmente um evento de renome nacional, e hoje, tantos autores em Foz, autores mesmo, de obras próprias, que precisam ter esse espaço, precisam ter essa valorização, mas cada vez, devido também a cortes de orçamento, cada vez mais uma equipe pequena da Fundação Cultural de Servidores, também tem que se destacar isso, onde a mesma equipe que organiza o Natal, organiza a Fartal, a Feira do Livro, aí tem que organizar os editais, e daí você vai ver toda essa atividade durante o ano. Se você for conviver nesse meio cultural, você vai ver que é um atropelo. É um atropelo. Aí quando você vê, está chegando a feira, você não sabe nada da feira, aí tem pouco orçamento, aí não tem local para fazer a feira, e daí se surge um evento, vamos dizer assim, improvisado dentro do que é possível. Eu acho que é uma pena porque, mais uma vez, eu vou dar um outro pitaco aí, a gente tem que perceber o potencial de Foz no segmento cultural com o turismo. O turismo, vou falar do turismo, não é minha área de especialidade, com certeza existem inúmeras outras autoridades para falar no assunto do que eu. Mas o que eu vejo é que a gente perde a vocação, a gente perde a oportunidade de explorar eventos como a Feira do Livro e fazer o próprio trade turístico, os empresários, o governo entender que aquilo não é só uma feira para agradar um ou outro, para cumprir tabela, para certificado de hora de participação, não é um evento de um seminário. Aquilo pode ser um evento de renome para que tenha movimento de turismo, para que coloque Foz do Iguaçu no calendário. Mas você citou o exemplo da Feira do Livro, vou citar o exemplo da Fartal. A Fartal também ficou muito esvaziada. Antigamente, não só colocando na gestão, mas antigamente também tinha a Fenartec lá antigamente. Aonde que esses eventos estão indo? Aonde está indo essa vazão cultural? Então, eu acho que em algum momento, alguém deixou de olhar a cultura como oportunidade de renda. Alguém deixou de olhar a cultura, quando a gente fala assim do trade turístico, é porque, claro que Foz tem grandes hotéis de padrão nacional e internacional, literalmente. Mas o turista vai lá, fica dentro do hotel, vai no cassino. Mas o que a cidade tem para oferecer? Qual o evento que vai trazer? Existem inúmeros eventos em Foz, só que são eventos dentro de hotéis.
pessoas que viajam para aquele congresso, que não saem do hotel ou vão, claro, fazer o turismo. Mas por que a cidade não provoca isso? Porque eu acho que é uma síndrome aí de vira-lata. É isso que eu queria dizer. Foz do Iguaçu não acreditando no seu potencial cultural, na sua veia artística, para fazer um carnaval a nível nacional. Um carnaval, assim como nós temos carnaval de renome e que cresceram muito, como o próprio carnaval de BH, não era nada. O carnaval de Curitiba, 15 anos atrás, não era nada. Por que ganha voga? Por que ganha espaço? Porque em algum momento a cidade acreditou, mas a cidade não é só o prefeito, não é só o orçamento municipal. A cidade é um empresário. É o empresário entender, não, eu vou apoiar. Vamos contratar um palestrante, vamos fazer uma estrutura bacana. Onde que vai ser a Feira do Livro? Mas aí por isso, daí o que sobra para a fundação? Não quero aqui também passar a mão na cabeça de ninguém. Mas sobra lá, em cima da hora, orçamento totalmente cortado, pouca gente para trabalhar com antecedência. Esse tipo de evento você não pode organizar com um mês antes. Aí sobra isso, daí vai acontecendo esse esvaziamento desses eventos. É uma série de fatores que culminam nisso. Só que me entristece enquanto iguaçuense. Eu sou iguaçuense nascido aqui, me entristece, porque acho que a cidade às vezes não acredita no seu potencial, ou não está vendo, ou um ou outro. Quais os passos do Conselho em relação ao futuro? Esse debate a gente já teve lá no Conselho, existe uma demanda nossa de como a gente vai tratar esse pleito, especialmente por uma preocupação que nós estamos nesse momento. Houveram alguns avanços na área cultural nos últimos anos. Isso para nós, da classe, está perfeito? Não, está longe. Mas houveram avanços. A discussão que nós temos lá é como nós, enquanto Conselho, vamos atuar nesse pleito sem, logicamente, não de maneira partidária. Existe essa diferença do político e do partidário. Não de maneira partidária, porque eu mesmo não concordo com isso, mas no sentido de ter mais atuação, mais protagonismo na discussão sobre políticas. Então, nesse momento, nós estamos em discussão no Conselho, possivelmente nessa próxima reunião o cenário está um pouco mais claro, de como o Conselho vai abordar esse tema. Nós vamos possivelmente fazer uma carta, assim como várias instituições fazem, cada uma olhando para o seu segmento, muitas vezes, e é natural que seja assim, mas possivelmente, isso ainda não foi deliberado no Conselho, estou só dando uma expectativa. Uma carta, um protocolo de intenções, vamos falar assim, de reivindicações da classe cultural através do Conselho, e que essas cartas cheguem aos candidatos ao Executivo Municipal. Para que esse candidato, e é natural, o candidato assume o compromisso, mas que ele esteja ciente que existe uma classe cultural organizada, que nós não estamos ali, apesar da metade do Conselho Segov, que são profissionais ligados ao governo, ligados a entidades públicas, é um conselho da sociedade civil. Nós estamos ali numa fatia, numa representação de toda a classe cultural da cidade, e nós estamos sim preocupados com o andamento da área cultural para o próximo mandato. Sim, estamos. Porque a gente teme que alguns avanços, por uma questão partidária, não política, partidária, sejam boicotados, verba que já é pouca para o segmento cultural pode ser afetado, gestão da fundação, nós falamos aqui, muitas vezes colocar alguém incapacitado ou com má vontade, pode acontecer isso, estamos sujeitos, mas enquanto conselho, possivelmente nós vamos deliberar já na próxima reunião e possivelmente será feito um manifesto e entregue a cada candidato, estou falando aqui, volto a dizer, ainda vamos discutir isso lá com os meus pares, para que a gente leve para os candidatos, para que eles pelo menos reconheçam e percebam que existe uma demanda, existem pautas que a gente precisa avançar no segmento cultural. A gente falou do Teatro Municipal, o Teatro Municipal é uma construção. Se você tiver uma verba, um convênio, governo federal, estadual, Itaipu, você vai lá e constrói. Mas e a política cultural?
Como é que vai ser o acesso àquele estabelecimento? Isso é só uma pauta, existem inúmeras. Então, o nosso desejo, enquanto CMPC, vai ser levar essas demandas aos candidatos para que eles reconheçam e saibam que existem pautas da cultura. Cultura não é falar, não, vamos contratar o show de fora e vamos fazer um show e não sei o quê. Não, não. É como nós falamos antes, é formação. Às vezes o candidato nem parou para pensar nisso, mas o nosso papel é falar, ó, tem muita gente em Foz do Iguaçu que vive da cultura. É o trabalho. Qual é o acesso, o mecanismo, as oportunidades que o gestor municipal, através da Fundação Cultural, vai fomentar? Os artistas, eles não querem esmola de nada. Eles não querem favor. Eles querem apenas ser reconhecidos como profissionais e ter oportunidades, e o Foz do Iguaçu é rica de oportunidades para esses profissionais. E a gente tem que batalhar para isso. A gente acredita, a gente é otimista. Eu sou otimista nisso. Muito obrigada, Clóvis, pelos esclarecimentos. E em breve, mais um Papo de Cultura.